Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. Calicut resulta de uma coordenação inédita entre equipes. Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. A senhora é funcionário fantasma da Assembleia? Opa, vem cá, vem cá. Por que a senhora não quer falar? Há quantos anos nós, brasileiros, tentamos entender por que motivos somos um país com tantos escândalos financeiros e políticos? Bancos quebrados, dinheiro bloqueado, rombos no orçamento, desvios de verbas. É vasto o vocabulário que tenta justificar injustificáveis transações com o nosso dinheiro. Tô indo agora mais uma vez entregar o dinheiro. Depois vocês vão ver a sequência desses capítulos. A Operação Lava Jato puxou o novelo sem fim da corrupção praticada no Brasil. Expôs os meandros da propina e desnudou os caminhos do dinheiro ilícito. Mas um mergulho na história brasileira mostra que esse tema tão espinhoso nos persegue há muito tempo. Começou na época da colônia, persistiu no Império e se manteve em alta na República. O passado nos ajuda a entender que a corrupção se manifestou de diversas formas e que corruptores e aqueles que são corrompíveis foram incansavelmente criativos quando o assunto foi se beneficiar de verba pública. 1, 2, 3, 4 maços. Quem vai ajudar o Arquivo N a contar essa história é o pesquisador e escritor Laurentino Gomes. A corrupção não existe por acaso. A corrupção é um jogo de conveniência. Se existe um Estado que se deixa corromper, existe uma sociedade que corrompe, que é corruptora. Corrupção? E o senhor não vê nada de mal nisso? Vê que o Brasil que mais tem é corrupto. O senhor não se importa de ser incluído nisso? Ah, mas eu já me acostumei com isso. Basta de corrupção nesse país! Eu acho que tem uma cultura da corrupção instalada na história brasileira, na forma como o Brasil se constituiu. Porque a corrupção ela é natural na história humana. Todos os países com maior grau, menor grau, têm histórias de corrupção. A corrupção ela não existe sozinha, ela participa de um ambiente de vários outros vícios que afetam as instituições e afetam esse ambiente que criam esse ambiente de promiscuidade entre o interesse público e o privado. 36% do dinheiro da obra pública para suborno de políticos ou de burocratas do governo. A comprovação da existência de um poder paralelo coordenado por empreiteiras mexeu com o Congresso. Durante todo o dia, o clima foi de tensão e muita expectativa. Esses documentos na mão de um funcionário traziam um fio da meada, o ponto de partida de toda a corrupção que tirou dinheiro do país e enriqueceu alguns. Começou aí o corre-corre à procura de informações. Se a denúncia corresponder a isso, é uma denúncia também grave, embora ela extravase dos limites do Congresso. São mais de 40 quilos de documentos, entre eles crachás em branco da Caixa Econômica Federal, correspondências de diretores da Odebrecht para autoridades, uma relação de emendas com obras de todos os ministérios, uma lista de pessoas que recebiam presentes caros e uma relação de parlamentares. Na frente dos nomes, vinham percentuais que variam de 4% a 5%. Também foi encontrado uma espécie de manual do lobista. A principal instrução do manual: nunca deixe nada escrito. Há também listas de contatos nos diversos órgãos do Poder Executivo e na Comissão de Orçamento. Listas de presentes de fim de ano recebidos por esses contatos e por dezenas de parlamentares. Sunaman, Brasil Invest, Corobrastel, Conexão Francesa, Capemi e Lutfala. São alguns dos escândalos deixados pelo governo passado que começam a ser apurados com rigor pela nova República. Para o povo, doutor Pertence, a pergunta fundamental é a seguinte: o senhor que está acompanhando vários casos ao mesmo tempo, Sunaman, Corobrastel, etc., é uma pergunta só que eles fazem. Quando é que o pessoal vai para a cadeia? Eu gostaria de saber. Uma investigação do Fantástico faz novas descobertas sobre o envolvimento da família do ex-governador e ex-prefeito Paulo Maluf no esquema de lavagem de dinheiro. Na lista de réus da família Maluf, mais um nome:
Silvia Luftala Maluf, ou Silvia Maloufi Luftala, ou ainda Silvia Maloufi, a mulher de Paulo Maluf. Pelo menos estes são os nomes com que ela assina o cartão de abertura de uma conta em Paris, no banco francês Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, em 29 de janeiro de 2001. Pela primeira vez, Silvia Maluf passa a responder, assim como seu marido, Paulo Maluf, e seu filho, Flávio Maluf, por crime de lavagem de dinheiro. Está no Diário Oficial de março de 75 que o senhor é acionista da SA Fiação e Tecelagem Luftfala. O senhor confirma? Nunca fui diretor, nem acionista, nem participei da administração da empresa. Está no Diário Oficial que o senhor possuía ações da Luftfala. O senhor confirma? Nunca fui diretor, nem acionista da empresa. Essas ações pertenciam à minha mulher. Ela tendo uma participação minoritária, que seja, e o senhor sendo casado em comunhão de bens e possuindo a mesma declaração de renda, o senhor também está implicado num caso de enriquecimento ilícito? Nunca fui acionista, nem diretor da empresa, nunca participei da gestão da empresa. Não é por falta de leis que o Brasil se tornou um país corrupto. Sempre houve leis que coibiam, isso desde a época da colônia. Havia regulamentos da coroa portuguesa que normatizavam como os seus funcionários deveriam agir, como o governador de Angola deveria se comportar, como é que ia ser distribuídos os recursos públicos e tal. Isso nunca impediu a corrupção. Recife, cidade das lembranças coloniais. É hoje centro moderno, progressista e sede da Sudene. Somente em 1972-74, os investimentos federais na Amazônia e no Nordeste corresponderam a US$ 1,5 bilhão anuais. A sessão do Conselho Deliberativo foi convocada em caráter extraordinário para o anúncio de mais 100 bilhões de cruzeiros que serão aplicados no Nordeste. Mais da metade desses recursos representam a anistia para os pequenos lavradores e o adiamento das dívidas dos médios e grandes proprietários rurais que tiveram prejuízos com a seca. Aparece um novo personagem no sertão do Nordeste, o flagelado fantasma. A Sudene descobriu muita gente que se passa por flagelado para ficar com a verba da seca. As irregularidades foram constatadas por uma comissão de técnicos da Sudene, Emater e Secretaria de Agricultura da Paraíba. Examinando uma por uma das fichas dos alistados e depois indo ao campo para verificar se eles estavam trabalhando nas frentes de serviço, a comissão descobriu os flagelados fantasmas. Existem casos de uma mesma pessoa estar alistada e recebendo do governo em 2 ou 3 municípios sem trabalhar em nenhum deles. O senhor recebe o dinheiro da emergência mensalmente, né? Sim, senhor. Mas em compensação o senhor está trabalhando diariamente aqui no seu comércio? Não. Mas a comissão está apurando como irregularidade e o senhor vai ser expulso porque eles constataram que o senhor trabalha o tempo todo aqui no seu legal. Se for assim, tem muitos. Já na Sudã, que existe há 34 anos e deveria ajudar no crescimento da Amazônia, o governo reconhece que foram desviados R$ 1,173 bilhão. E cerca de 200 projetos foram investigados com suspeita de irregularidades. Foram encontrados projetos que nunca saíram do papel em 6 estados. Alguns consumiram milhões de reais e no lugar só havia mato. 30 pessoas foram presas, entre elas o ex-presidente do Senado, Jader Barbalho. Todos eles conseguiram habeas corpus e estão respondendo em liberdade. Por causa das fraudes, foram extintas a Sudã e a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O Brasil sempre teve corrupção endêmica. A polícia decidiu investigar os responsáveis pelo desvio do dinheiro da seca em Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. O dinheiro que deveria ir para as frentes de emergência ia para o bolso de parentes e protegidos dos políticos. O primeiro caso de nepotismo aparece na certidão de nascimento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele escreve uma carta ao rei Dom Manuel, dando notícia do descobrimento da terra de Santa Cruz e tal, e no final ele pede favores ao rei para um parente dele. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei muita mercê. Um caso curioso, não é de corrupção,
mas é de nepotismo, essa troca de favores entre o público e o privado que está na certidão de nascimento do Brasil. Num dia de 79, saíram acusações contra um filho do então ministro Golbery sobre negócios de terra em Goiás. Eu perguntei ao ministro se ele iria responder às acusações que haviam saído nos jornais daquele dia. Ele me disse que não e justificou. Aqui no Brasil, levam 15 dias para esquecer. E eu não vou contribuir para levarem 16. Isso já faz 19 anos. Será que alguém ainda lembra do ministro Golbery? Tem inúmeros casos de nepotismo durante o Império, durante a Primeira República, filhos de políticos, de ministros que conseguiram privilégios. Um caso muito famoso, já mais recente, é da família do presidente Getúlio Vargas, né? Que vários dos seus irmãos, parentes, sobrinhos conseguiram benefícios, empregos públicos, porque eram da família do presidente. Bota o retrato do velho também, bota no mesmo lugar. O segurança pessoal do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, foi acusado de enriquecimento ilícito. Ele era chefe da guarda do presidente, ganhava um salário relativamente modesto, mas na véspera do suicídio do Getúlio, ele tinha uma fortuna que hoje seria avaliada em cerca de 38, 40 milhões de reais. Então é um caso de enriquecimento ilícito dentro do círculo familiar próximo do presidente da República. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro sob aplausos populares. O presidente Juscelino Kubitschek mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Foi uma façanha construir uma cidade daquele tamanho, com aquela importância política no Cerrado, um lugar onde não havia nada até então. Ele fez as obras muito às pressas e houve muita denúncia de corrupção, de favorecimento de empreiteiras, na construção de Brasília. Ali cheguei numa noite chuvosa e vi deslumbrado o espetáculo da cidade. Ali eu tive realmente a sensação daquele semeador da Bíblia, que pôde ver e ter a felicidade de ver a seara que ele plantou dando fruto. Isso fez com que o Jânio Quadros fizesse toda uma campanha eleitoral denunciando a corrupção. Aliás, o símbolo da campanha dele era uma vassourinha de prata, que o Gingo falava, né? Varre a corrupção no Brasil, coisa assim. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer. Então nós estamos aprendendo a democracia, aos poucos. Democracia é um aprendizado, demora. Eu fiquei junto à opinião pública como o maior ladrão desse país. Assis Paim Cunha aparece nos arquivos primeiro como um grande empresário. Quem não lembra dos comerciais festivos do grupo Coroa Brastel? Um homem poderoso, dono de 2.000 imóveis, 30 empresas e de uma rede de 340 lojas de eletrodomésticos no Rio de Janeiro. Convocado pelo governo para salvar uma corretora agonizante, a Laureano, Assis Paim não conseguiu, como investidor, se sair tão bem como grande homem de vendas. O senhor realmente emitiu notas frias? O senhor não tinha uma outra saída? Não tinha outra saída. O senhor emitiu? Emiti. Aqui está o trabalho de 2 comissões de inquérito do Banco Central e um inquérito instalado pela Polícia Federal, além do depoimento de 2 ex-ministros de Estado, Delfim Neto e Hernani Galveias, indiciados no processo.
Uma CPI do Senado está investigando governadores e prefeitos que pediram autorização para emitir títulos sob a falsa alegação de que tinham de pagar dívidas decretadas pela Justiça. É o escândalo dos precatórios. Cada dia que passa, as revelações da CPI apontam mais e mais para a Prefeitura de São Paulo e seu ex-secretário de Finanças, o atual prefeito Celso Pitta. No começo, o grande culpado era Wagner Ramos. O ex-funcionário da Secretaria das Finanças da Prefeitura paulistana parecia o único responsável por todas as maracutaias dos precatórios. E o prefeito Pitta agiu rápido. Garantiu que não tinha nenhuma relação com o Banco Vetor, não sabia do envolvimento do seu assessor com a instituição e demitiu Ramos sumariamente. Mas surgiram outros indícios de que o Banco Vetor e seu dono, Fábio Naum, não eram totalmente estranhos ao prefeito Celso Pitta. Na época secretário de Finanças, Celso Pitta autorizava o Banco do Brasil a vender 70 milhões de reais em títulos da dívida da Prefeitura paulistana. Para quem? Por coincidência, para o supostamente desconhecido banco do igualmente desconhecido banqueiro. As investigações da CPI indicam que operações como essa teriam, entre outras coisas, servido para que o ex-prefeito Paulo Maluf, padrinho político de Celso Pitta, pudesse levantar irregularmente mais de 600 milhões de reais para suas obras. Obras que foram as grandes responsáveis, em última instância, pelo sucesso de seu governo à frente da Prefeitura paulistana. Sucesso usado para fazer seu sucessor, o correligionário e ex-funcionário Celso Pitta. Marcada para este mês a inauguração do primeiro trecho da ferrovia Norte-Sul. Os trilhos que ligam a Ceilândia à Imperatriz foram quase todos colocados e já há carga à espera do trem. Ainda em 89, a Valec, empresa que constrói a ferrovia, pretende estender a linha até o município de Estreito, utilizando uma verba de 108 milhões de dólares. A extensão total da ferrovia é de 1.570 quilômetros. Segundo os responsáveis pela obra, para que a Norte-Sul se torne economicamente viável, é preciso transportar 1.900.000 toneladas de carga. Uma ferrovia estratégica para escoar a riqueza do interior do país. Mas nesse trecho da ferrovia Norte-Sul, os trilhos não chegam a lugar nenhum. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. O responsável pela obra, o então presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, foi preso em julho do ano passado pela Polícia Federal. A investigação mostrou que, à frente da Valec, o patrimônio de Juquinha saltou de 500 mil reais para mais de 60 milhões. As escutas telefônicas que o envolviam na corrupção foram anuladas pela Justiça. Juquinha foi solto, mas não inocentado. Ainda responde a processo por desvio de dinheiro das obras da Norte-Sul. Então outros escândalos devem vir por aí. Eu gostaria que não viesse, mas tenho certeza que virão muitos. O Brasil quer moralização, teu voto é cola nessa condição. Collor começou a sua caminhada para ocupar a presidência da República quando assumiu o governo de Alagoas e declarou guerra aos marajás e aos funcionários públicos fantasmas. O Brasil da democracia, ou seja, pós a democratização, ele foi testando as diversas receitas que se apresentaram. Então a gente pegou e elegeu no primeiro momento, no impulso, um sujeito como Collor, o pai dos descamisados, que era um herói, era um Floriano Peixoto, né? E a gente acreditou que a solução seria um salvador da pátria. Aí descobre que era um sujeito profundamente corrompido e não tinha a menor capacidade de fazer nada. A história brasileira é assim, repleta de exemplos de corrupção e de promiscuidade, de toma lá da cá. Os moradores deste vilarejo são vítimas de um dos golpes mais gritantes dos últimos tempos. Eles foram enganados pelos anões do orçamento. E o caso dos anões do orçamento, ele gerou muita repercussão porque ele ocorreu logo depois do impeachment do presidente Fernando Collor. Então o país tinha passado por uma redemocratização. Havia uma esperança de que num ambiente de democracia nós conseguiríamos
rapidamente organizar o Estado brasileiro, que ele seria um Estado eficiente, um Estado justo, um Estado honesto, ético. E eu acho que os brasileiros que tinham lutado tanto pelo fim da ditadura militar, pela redemocratização, ficam muito assustados em ver que num ambiente de liberdade, de voto direto, o toma lá da cá persistia. O povo de Ipirá contava com verbas liberadas pelo governo para a reforma de suas casas e escolas. Passados 5 anos, eles continuam esperando o dinheiro que foi direto do cofre da União para o bolso de alguns congressistas. Um dos acusados é o ex-deputado João Alves. As casas inacabadas das vítimas contrastam com a sólida estrutura do patrimônio do ex-deputado. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois eu deixei, abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Acusado de comandar o esquema de fraudes na Comissão de Orçamento, o deputado João Alves tentou convencer os deputados de que é o homem mais sortudo do mundo. Tudo que ganhou, segundo ele, veio da loteria. Então o senhor não sabe quantas vezes ganhou? Foram muitas vezes, eu não sei. O deputado João Alves foi bastante modesto nas contas. Na verdade, segundo os registros da Caixa Econômica, só esse ano ele ganhou 56 vezes na loteria, principalmente na Sena, com um prêmio total de 230 milhões de cruzeiros reais. A Caixa suspeita que o deputado comprava bilhetes e cartões premiados, pagando ao ganhador um valor superior ao prêmio original. Eu ganho quase toda semana. Deus ajuda uns e não ajuda outros, ele deve estar com inveja disso. Quase todos os casos de desvio de dinheiro público têm em comum a participação de políticos que fazem emendas ao orçamento da União. O grande objeto de desejo de deputados e senadores é uma vaga na Comissão de Orçamento, porque é lá que está o dinheiro das obras públicas. 95% do dinheiro do orçamento são carimbados, têm destino certo, não podem ser mexidos. Mas os 5% que sobram são disputados à tapa. Quanto mais dinheiro para as emendas conseguir, mais prestígio tem o parlamentar. Para o economista Everardo Maciel, que já foi secretário da Receita Federal, os políticos de Brasília deixam de discutir os grandes temas nacionais para virar um vereador federal. Ou seja, ele quer saber o seguinte: quanto eu posso tirar da União para a minha base? Para Maciel, qualquer estratégia de combate à corrupção vai falhar se o sistema que alimenta o suborno, a manipulação das licitações e o superfaturamento das obras continuar. Isso sempre houve. Então, se a gente voltar, por exemplo, na história da corte de Dom João no Rio de Janeiro, 2 dos seus principais auxiliares, que seria o equivalente hoje ao ministro, que é o Joaquim José de Azevedo, o Visconde do Rio Seco, que era responsável pela uxaria real, como se fosse a dispensa do rei, e o Bento Maria Targini, que era responsável pelo Tesouro Público, eles se enriqueceram de tal forma no exercício dos seus cargos, evidentemente cobrando propina e vendendo benefícios, que quando Dom João voltou para Portugal, em 1821, eles foram proibidos de desembarcar em Lisboa pelas Cortes Constituintes, porque eles eram sinônimo de corrupção no Brasil, naquela época. Eu não estou dizendo que o brasileiro é corrupto, mais corrupto do que qualquer outro país do mundo. Eu estou dizendo assim que o brasileiro no dia a dia aceita práticas de corrupção e de promiscuidade no interesse público e privado que ele condena quando ele observa num deputado, num senador, num governador, num ministro, como se a elite brasileira fosse corrupta, o Estado brasileiro fosse corrupto e a média da sociedade não.